Hoje, sexta-feira, vamos a mais um conteúdo, certo? Após as atividades sobre as leis de Newton, vamos falar hoje sobre força de atrito. O tema de nossa aula hoje vai ser, então, força de atrito. Bom, a força de atrito vai ser uma força que vai ocorrer devido ao contato entre dois corpos em movimento ou quando eles tendem a entrar em movimento. Então vamos lá. O que é forças de atrito? Bom, as forças de atritos são forças que surgem durante o contato dos corpos que se opõem ao movimento ou à tendência do movimento relativo entre eles. Ok? Eu tenho dois casos. Quando o corpo eu tenho uma tendência de movimento, quando ocorre o contato entre dois corpos e eles não se movimentam, a força de atrito recebe o nome de força de atrito estática, ou seja, os corpos têm uma tendência a se movimentar, ok? E a força de atrito dinâmica, ou cinética, quando de fato existe um movimento relativo entre as duas superfícies. Vejamos. Se eu tenho aqui uma superfície, uma mesa, né? Então essa mesa está aqui, eu tenho um bloquinho sobre a mesa, e esse bloquinho, por exemplo, ele tende a se movimentar. Vamos supor que ele vai se movimentar para a direita. Esse é o sentido do movimento do bloquinho, para a direita. Ok? Se esse bloquinho vai se movimentar para a direita, o que é que vai acontecer? Entre essas duas superfícies, a superfície do bloco, que está aqui em azul, tá? E a superfície da mesa, ok? Vai aparecer uma força que é contrária ao movimento. E essa força vai acontecer em virtude da rugosidade. Olha aqui na figurinha. Em virtude dessa rugosidade que existe aqui entre a superfície do bloco e a superfície da mesa. Ok? Então, as superfícies não são perfeitamente lisas. Então, existe uma rugosidade. E é essa rugosidade que faz com que apareça essa força denominada de força de atrito. Ok? Ora, para você ter uma ideia, durante a lavagem dos pratos, se você botar muito detergente, o prato pode cair da sua mão, porque ele perde a rugosidade com o detergente. Então, ele fica liso. Então, a superfície lisa tem um atrito menor, tá certo? Por isso que é muito importante na hora de fazer uma limpeza de uma casa com cerâmica, você não colocar tanto sabão em pó. Você pode deslizar, cair e se machucar, ok? Agora, pessoal, vamos calcular a intensidade da força de atrito. E veremos três situações. Essa força de atrito ela é determinada experimentalmente. E essa intensidade vai depender de três situações. Primeiro, vai depender da natureza das superfícies e do acabamento das superfícies em contato. Por exemplo, aço e madeira. Eu tenho duas naturezas diferentes. Eu vou ter uma força de atrito ali que eu vou determinar. Madeira e cimento, cimentão, rugoso. Eu vou ter um atrito maior, né? Madeira e cerâmica. Veja, a natureza das superfícies. E essa natureza das superfícies em contato, a gente vai denominar uma grandeza chamada de coeficiente de atrito, que a gente representa por essa letra grega, que é chamada de U, ou Mi, certo? E esse valor do coeficiente de atrito, ele não tem unidade de medida, a gente diz que ele é adimensional, ok? Segundo, vai depender da intensidade da força normal, a reação de apoio
né, da compressão que existe na superfície. Por exemplo, se eu tiver uma superfície aqui, devido à força-peso, esse corpo é atraído para o centro da Terra. Então, eu vou ter aqui o peso do corpo. Como esse corpo comprime a superfície, essa superfície aqui vai receber uma força. Então, a superfície reage à terceira lei de Newton, no vídeo anterior, a toda força de ação corresponde a uma força de reação. Então, a superfície reage com uma força para cima. Essa força para cima é denominada de força normal ou reação normal. Tá? Então, aqui seria menos N, por exemplo, e aqui seria N. N, que é chamada de força normal. Então, a intensidade da força de atrito, ela vai depender dessa intensidade também, dessa força normal. Então, quanto maior a força normal, maior a força de atrito, ok? Isso é importante perceber. Não é o peso, é a força normal, que na maioria das vezes é igual ao peso. E por último, a gente viu que a força de atrito independe das áreas, né, do tamanho da área da superfície em contato, tá? Então, se eu tenho a mesma força normal e a natureza das áreas, eu tenho a mesma força de atrito. Para calcular a força de atrito, se um corpo estiver em movimento, você tem aqui a força, peso. Deixa eu apagar aqui para a gente enxergar melhor. Apagando aqui de novo, veja. Agora vamos colocar. Eu tenho aqui a força peso, a reação do apoio à força normal, a força F solicitando o corpo se movimentando para a direita, e, portanto, aparece uma força contrária aqui, devido ao movimento. Esse atrito ele é denominado de dinâmico, como nós já falamos. Então, eu posso calcular o atrito dinâmico é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. E a força de atrito estática. Então, se esse corpo ficar em repouso, só muda o coeficiente de atrito aqui, que agora é o coeficiente de atrito estático. Ok, pessoal? Então, a formulazinha é coeficiente de atrito vezes normal. Então, agora, fazer alguns exemplos. Primeiro exemplo. Um bloco com um peso de 15 newtons encontra-se em repouso sobre uma superfície horizontal. Sendo de 0,4 o coeficiente de atrito estático entre eles, o módulo da força de atrito entre os blocos permanece em repouso, enquanto o bloco permanece em repouso. Então, veja bem, ele quer saber qual é o módulo, o valor absoluto da força de atrito, enquanto o bloco permanece em repouso. Ora, se o bloco vai permanecer em repouso, essa força de atrito ela é denominada de atrito estático, porque o corpo está parado. Portanto, vamos resolver. Suponha que o corpo está parado, ok? Então, quais são as forças que agem sobre o corpo? Vamos lá. A força F vai puxar o corpo, ele vai tender a se movimentar, ok? O bloco tem um peso de 15 newtons e essa força F vai puxar ele, por exemplo, para a direita, mas ele está em repouso. Então, nós temos uma força contrária aqui. Perceba que se ele permanece em repouso, se a força inicial aqui é 1, essa força de atrito estática é 1. Se a força passar para 2, essa força é 2, até um valor máximo da força de atrito estático. E aí a gente vai calcular. Essa força de atrito estático, ela tem um valor máximo dado por essa equação. Eu posso dizer que essa é a força de atrito estática máxima. Vou botar aqui. Força de atrito estática máxima, que é igual ao coeficiente de atrito estático vezes normal. Bom, eu preciso da normal, então eu tenho o peso para baixo, como eu representei aqui, e a reação normal para cima. Como essas forças têm mesma direção e sentidos opostos, elas se equilibram. Portanto, eu posso escrever, como escrevi aqui, ó, preste atenção, normal igual peso. E o peso, o problema deu que foi o peso do bloco de 15 newtons. Portanto, a normal é 15 newtons. Substituindo, nós temos força de atrito estática máximo
igual ao coeficiente de atrito, que o problema deu, 0,4, vezes a normal, que foi 15. 15 vezes 0,4, 6. Aí você vai dizer, a força é de 6 newton? Não. Como eu disse antes, à medida que essa força varia de 0 até 6 newton, essa força varia de 0 a 6 newton. Então, ó, a resposta é a letra A. Sempre igual ao módulo da força horizontal aplicado ao bloco, até um valor máximo de 6 newton. Portanto, letra A. Bom, agora vamos fazer a questão de número 2, que é uma questão bem interessante. Então, veja só. Um corpo de 3 kg repousa sobre um plano horizontal, num local onde a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. O coeficiente de atrito, olha que interessante agora, ele é um coeficiente de atrito cinético. Então, o coeficiente de atrito cinético, está aqui, a gente viu na teoria que ele pode ser chamado de cinético ou dinâmico. Entre o corpo e o plano é de 0,1. A força horizontal que deve ser aplicada para comunicar ao corpo uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado é em newtons. Então, esse bloco está em repouso, eu vou aplicar uma força, e essa força vai produzir uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Bem, pessoal, aqui é importante na resolução a gente sempre começar com uma figura. Eu já comecei com a figura aqui. Perceba que eu botei uma força que vai projetar o corpo em movimento. Essa força aqui vai projetar aqui um movimento, certo? Esse movimento vai ter uma aceleração de 2 metros por segundo. Portanto, perceber que essa força vai ser maior do que a força de atrito. Senão o corpo não teria essa aceleração, ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos aplicar a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, a gente chama de PFD. Então, o princípio fundamental da dinâmica diz que a força resultante sobre o bloco é o produto de sua massa pela aceleração. Assim, a força resultante na direção horizontal, uma vez que a normal equilibra o peso, que a gente vai representar aqui, veja, a normal equilibra o peso, como a normal equilibra o peso, a força resultante é F menos a força de atrito, como eu escrevi aqui. Ok? E a força de atrito é o coeficiente de atrito dinâmico, o cinético, vezes a normal. Mas como a normal equilibra o peso, eu posso dizer que a normal pode ser calculada da seguinte forma. A normal é igual ao peso, e o peso nós já sabemos das aulas anteriores, que é a massa vezes a gravidade. Portanto, 3 vezes 10, 30 newtons, que é a força normal. Substituindo, coeficiente de atrito 0,1, F menos 0,1 vezes 30, igual a M, que é 3, que é a massa, vezes A, que é 2, que é a aceleração. Portanto, 3 vezes 2 dá 6, e 0,1 vezes 30, que dá 3. Então, vai ficar F menos 3M, 3 igual a 6. Passa para cá, ficou então 6 mais 3, 9. Portanto, letra C. Essa é a força F capaz de colocar o bloco em movimento e imprimir-lhe uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, concluímos a nossa aula agora, tá certo? Espero que todos tenham um bom final de semana e bons estudos.